Então, é basicamente assim. Essa realidade que a gente chama de mundo, ela é um mundo feito de fenômenos. O que eu quero dizer com fenômenos? Cada coisa existente aqui, cada objeto por nós experimentado é um fenômeno. E veja, na não dualidade, nós chamamos de objeto tudo aquilo que não é você. Tudo aquilo que pode ser experienciado por você. Nesse sentido, pensamento, sensação, emoção, tato, visão, olfato, paladar, audição, enfim, qualquer coisa que possa ser experimentada por você não é você. E tudo aquilo que é experimentado por você é um fenômeno. Cada fenômeno presente nesta realidade inevitavelmente pode te levar para determinadas direções, ou seja, para determinadas experiências. Porque nenhum fenômeno existe aqui por si só, livre, independente, desatrelado da rede de fenômenos que compõem o mundo. É por isso que não existe experiência feita de um objeto só. Toda experiência é feita de diferentes aspectos, envolve diferentes dinâmicas, ou seja, diferentes fenômenos. Quando a nossa consciência, o nosso ser se projeta aqui, o primeiro fenômeno que ele experiencia é o corpo. E a partir desse primeiro fenômeno, que é o corpo-mente, não existe corpo sem mente, ou vice-versa, o nosso ser vai sendo levado de encontro a vários outros fenômenos. Família, pai, mãe, irmão, contexto social, sociedade, país, cultura, mundo. Mas olha só, nós, enquanto ser, enquanto consciência, nós somos desprovidos de uma natureza própria, com especificidades, características, atributos, de uma natureza que possa dizer de nós, enquanto um ser separado, que pode ser objetificado, isto é, conceituado, deduzido, descrito. Não. A nossa natureza enquanto ser é de ser apenas o ser consciente que está aqui experienciando os fenômenos. E agora essa parte é mais profunda. Então eu sinto dizer que se alguém veio se enroscando nos vídeos anteriores e chegou até aqui enroscado, vai se enroscar mais ainda. Porque esse é o ensinamento final, esse é o entendimento final. Os estudantes, os buscadores, quando eles vão tendo contato com as teorias, as tradições, os ensinamentos da não dualidade, do Vedanta, enfim, vai se criando uma noção de que eu, o ser, estou separado dos objetos
que aparecem no meu campo de percepção, no campo de percepção de mim, o ser, associado a este corpo. Existe uma ideia de separação. E quando a tradição coloca que não existe essa separação, não é apenas no sentido de entendimento de somos todos um, viemos da mesma fonte, somos da mesma origem, enquanto ser consciência, podemos estar associados aos mais diferentes corpos, às mais diferentes manifestações, mas a nossa essência enquanto ser é a mesma. Não é apenas nesse sentido. É no sentido de que qualquer fenômeno, objeto ou manifestação existente aqui, por si só, esse fenômeno, esse objeto não pode existir. Ele precisa da associação do ser com ele. Isso quer dizer que quando um pensamento, um sentimento, uma emoção, uma sensação, um desejo, uma váscula, uma tendência, surge aí neste campo, ela só surge, essa manifestação. Ela só se manifesta como algo existente e com característica própria, porque o ser que nós somos aparece associado a ela. O que isso significa? Isso significa que quando o amor aparece, em realidade sou eu, o ser, a presença, a consciência, aparecendo naquele momento como amor. Quando um pensamento aparece, sou eu aparecendo ali como aquele pensamento. Quando uma emoção aparece, quando um desejo, sou eu sempre aparecendo como aquilo. E não é que eu me transforme naquilo. Até porque se eu me transformasse naquilo, eu teria que ser aquilo pro resto da minha vida. Então, se eu apareci como um desejo, eu teria que me manter como aquele desejo até o fim disso aqui. E não é o que acontece. Os fenômenos vão pulando, vão surgindo, vão dançando, vão desaparecendo do campo do ser. Então, quando surge o amor, eu apareço como amor, mas eu, fundamentalmente, não sou amor. O amor é uma manifestação em mim, que justamente por surgir em mim, surge como se fosse eu. Os fenômenos se incorporam do próprio ser, da própria consciência, do próprio campo onde eles surgem. É que é muito complicado de entender isso, porque a gente está muito confundido com o ego, porque o ego é um outro fenômeno também aparecendo no campo do ser que eu sou. Constantemente, inclusive. E por quê? Porque é da condição, da experiência nesse mundo, né? Da experiência nesse mundo na forma humana, é da condição que ao me associar a um corpo-mente, este corpo-mente produza uma identidade dele próprio, que é o ego, e este ego apareça como se fosse o ser. Por quê? Porque o ser em si mesmo, nós não temos uma natureza intrínseca que pode estar separada do que surge dentro dela, entende? É por isso que se fala não dois. Tudo que surge dentro do nosso campo já surge com a condição de se associar a nós. Então veja, não tem como esse objeto
aparecer desassociado da luz presente aqui. Ele só aparece porque existe essa luz. Esse objeto e tudo que contém dentro dele só pode aparecer porque de alguma forma ele se associa, ele se junta a essa luz. Da mesma forma, esta plataforma, ela só pode aparecer e tudo que tem dentro dela, sabe? Os pensamentos, as emoções, o senso de ser uma identidade separada, o ego, só pode surgir porque se associa o ser. Daí que fica muito complicado sem esse trabalho de investigação, de aprofundamento, de abstração, conseguir ver a minha essência de ser, a presença, a consciência, sempre aqui, das manifestações que se associam a mim. Fica muito difícil separar a luz daquilo que aparece dentro do campo da luz. Essa é a condição da experiência do ser, consciência, aqui, nesta realidade. E aí, não existe algo muito buscado pelas pessoas que estão na espiritualidade, que seria a criação do reflexo ideal da luz no corpo, mente, ego. Ou seja, as pessoas esperam que com o despertar, a iluminação, haja a possibilidade de criar um reflexo do ser aqui no corpo-mente, de tal forma que o corpo-mente manifeste um ego espiritualizado que esteja em condições de igualdade com a própria presença, consciência, o ser que fundamentalmente nós somos. Que cai, né, naqueles discursos de que pessoas iluminadas seriam, enfim, muito sábias, muito amorosas, muito pacíficas, muito bondosas, muito compassivas, enfim, muito todas essas virtudes apregoadas no cristianismo, porque eu acho que misturou muito aqui no Ocidente os ensinamentos da não dualidade com o cristianismo, que é a tradição espiritual mais forte presente no Ocidente. Mas em realidade, o despertar do nosso próprio ser, ele tem muito mais a ver com o ser aqui, ó, o ser que nós somos, essa presença consciente, olhar para essa realidade e perceber os engendramentos, os jogos, a forma como ela se desenrola, as dinâmicas, e se entender como a luz que está iluminando tudo isso, mas ao mesmo tempo essa luz que ilumina tudo isso também é tudo isso que ela ilumina, porque tudo isso que ela ilumina, tudo isso que surge no campo dela só ganha existência, só ganha manifestação, porque essa luz que está iluminando tudo isso também aparece como isso que ela está iluminando. Complicado, né?
Nós também somos aquilo que aparece em nosso campo, porque só tem consciência, tudo é feito de consciência. Então é preciso ir para um nível de abstração muito profundo para começar a entender isso e sair da busca equivocada. Eu vou chamar de busca equivocada essa busca que está tentando transformar isso aqui, o corpo, mente, ego, num reflexo ideal, onde ao se transformar neste reflexo ideal da luz, não vai mais experienciar fenômenos que tragam algum tipo de frustração ou descontentamento a isso aqui. Quando em realidade, até mesmo esse desejo de se tornar um reflexo ideal, de não sentir mais tristeza, dor, frustração, qualquer coisa do tipo, isso também é um fenômeno aparecendo no campo e ganhando existência a partir dele, a partir de nós. Tudo aquilo que existe está ganhando existência a partir de nós. E o conhecimento disso é apenas para o ser revelar-se a si mesmo, não é para ter um controle sobre o jogo. Porque o desejo de ter o controle é outro fenômeno aparecendo e sendo iluminado pela luz que nós somos. Porra! Eu sei que é difícil, não é fácil. Mas virão outros vídeos onde eu vou tentar esclarecer isso um pouco mais.